A conversa se inicia com o Anrileri. Ele que é jogador do Getafe, como bem disse aqui a nossa mesa, antes já nos destaques iniciais, né? Nessa última edição, 23-24 de La Liga, foram 11 jogos no Campeonato Nacional e uma partida na Copa do Rei, somando 12 jogos na última temporada, como titular da equipe, o Anrileri. Ele é argentino, 30 anos, não é tão jovem assim. O passe dele está avaliado, pelo menos o Transfer Market, por 700 mil euros. Isso em reais não chegaria a 5 milhões de reais. E lembrando, esse contrato que o Corinthians fecha hoje é por empréstimo até o final do ano. Lembrando, ele tem contrato com o Getafe até o julho de 2026, e o Corinthians tem ainda a opção de compra no final desse empréstimo. Eu vou falar uma coisa pra você, Guilherme Palese. O Corinthians, eu tiro o chapéu pro Corinthians. Por quê? Verdade. Corinthians, o Augusto Melo sabe que a condição financeira do clube não é das melhores, deve mais de 2 bilhões, mas é um time que tenta outras alternativas no mercado. O Corinthians que, não vou precisar pagar totalidade do salário do Memphis Depay, paga 80% do patrocinador, paga 20%. O Anrileri chegando por empréstimo, vai ter que pagar apenas o salário. Buscando outras alternativas na última janela de transferências. É um time que é muito inventivo com pouco que tem. Ao contrário de outras equipes, inclusive daqui a pouco não vou falar do Palmeiras, que tem muito dinheiro em caixa, não consegue e não sabe gastar. Então, me parece que a presença do Corinthians busca nomes. Eu não sei se o Fabrício Anrileri vai dar certo no Corinthians, mas o que é certo é que a modalidade de negócio é muito interessante pelo lado do corintiano. Mas se você parar para analisar, Enio, o Corinthians fez uma temporada interessante em 2024, do meio do ano para frente, né? Sim, quando chegaram os reforços. Exato, né? Chegaram os reforços, mas se você analisar, os reforços que o Corinthians trouxe, por exemplo, em 2023, não surtiram efeito. O Corinthians acabou se classificando ou permanecendo na elite do futebol brasileiro na Bacia das Almas. 2022 também chegou a uma decisão de Copa do Brasil contra a equipe do Flamengo, mas também não fez o melhor dos seus anos. Ou seja, o Corinthians ele tá se virando, mas ele não tem vencido títulos. Não vence o Paulista há muito tempo. É o maior vencedor de títulos estaduais, mas não consegue conquistar título. Então, acho interessante, acho louvável essa movimentação, mas acredito que é muito pouco para a equipe do Corinthians. Eu prefiro ser torcedor hoje do Palmeiras, mesmo o Palmeiras não contratando, mas sempre chegando e brigando por título e conquistando títulos, do que o Corinthians sendo o inventor de reforços, mas nunca chegando de forma efetiva nas contratações. E outra, vai chegar uma hora, meu irmão, que não vai ter mais como inventar. Essa que é a realidade. O Corinthians já inventou com o patrocinador, o Corinthians já inventou trazendo Anrileri de graça do Getafe, o Corinthians já trouxe o Charles do futebol da Dinamarca, e a hora que todas as fichas se esgotarem, acabarem todas as opções, o Corinthians vai ter que se virar com o que tem. Então acredito que o Corinthians tem que pensar mais do que em reforços, na questão de contenção de gastos para fazer com que essa dívida diminua. E na minha concepção, essa dívida só vai diminuir, meu parceiro, mesmo o Corinthians sendo o time do povo, se entrar uma SAF séria no comando do clube. Bom, meu caro Gabriel Fu, nós temos uma fila muito grande de títulos que o Corinthians passa um jejum muito grande, né? O maior, inclusive, dos seus últimos anos. E tenta, nessa temporada, tá muito próximo de conquistar o Campeonato Paulista. Eu acho que, tirando o Palmeiras, que também é uma outra potência dentro do cenário estadual, o Corinthians chegou como uma das equipes a se colocar a disputa do título. Não à toa fez a melhor campanha na primeira fase. Chegou o momento do Corinthians sair do quase, mesmo com todos esses problemas, como bem ressaltou o Guipa? Olha, eu acho que uma coisa que o Guipa falou que é muito interessante, né? Ele falou, eu preferia torcer pro Palmeiras nesse sentido do que pro Corinthians. Pra mim, acho que pesa bastante. Porque por mais que o Palmeiras não contrate, eu prefiro a filosofia do Palmeiras, que é coesa e que tem um planejamento e que fala, não, meu time é assim e por isso vai jogar assim, eu não vou contratar jogador a mais por causa disso. Eu também, como se eu fosse palmeirense, eu iria gostar muito de ver o Palmeiras contratar um 9, né? Tá atrás do Vitor Roque, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Mas o Palmeiras é bastante fixo, né? Bastante rígido no que ele acredita. O elenco é esse, o time é assim, vai jogar assim, e a partir disso o Palmeiras vem conquistando seus títulos. O que eu sinto no Corinthians, com esse monte de contratações, vários reforços muito bons, né? O caso do Depay, o Garro, vários reforços que realmente somaram demais com a equipe, é uma insegurança. É uma diretoria que não tem segurança no elenco que ela mesma montou. Ela não acredita no que ela tem. Por isso ela tá sempre buscando coisa no mercado, porque o que ela faz não é um planejamento coeso. Ela não tem um planejamento de longo prazo pro elenco que ela monta. Então ela tá sempre colocando em dúvida o próprio trabalho, colocando em dúvida o que ela mesma faz. Em relação ao Campeonato Paulista,
fez a melhor campanha da primeira fase, teve jogos muito bons, jogos um pouquinho abaixo, algumas vitórias em jogos que, na minha opinião, foram abaixo da expectativa porque esse time do Corinthians pode jogar, e acho que pode jogar mais, inclusive, nessa fase final, mas o que a gente tem que lembrar é que é um novo campeonato, começou tudo de novo. Não interessa quem terminou em primeiro, quem terminou em segundo, agora começa um novo campeonato, e aí a gente vai ter times como, por exemplo, o Palmeiras, dosando muito provavelmente, para chegar nessa fase final melhor. A gente... Quem conhece um pouquinho, quem fala de preparação física, né, sabe sobre isso. A gente trabalha com periodização para chegar no melhor momento naquela fase final. Na fase regular, você tem ali o trabalho que seja médio, que te funcione para te levar para a próxima fase. Aí na fase final, você tem que estar estourando, jogando mais que os outros, até o que a gente conversou com o Pará, né, do São Bernardo. Ele falou que a gente fez uma pré-temporada, a gente chegou agora nessa primeira fase melhor do que os outros times. Eu não sei como é que vai ser na fase final quando os times maiores começarem a atingir seu ápice. Eu discordo só um pouco em relação à falta de confiança do elenco. Eu acho que o Corinthians, nos últimos anos, não tem tido confiança no elenco, mas esse ano o Corinthians tem a confiança. O que falta são alguns reforços pontuais, e por isso a diretoria está buscando esses reforços. Eu acho que vai muito além de estar confiante ou ter confiança no elenco. É questão de você colocar jogadores de qualidade para você ter um banco de reservas como opção ou, de repente, chegarem como titular. Perdão. Como titulares, como o Anguilhéry. O Anguilhéry deve ser titular dessa equipe do Corinthians. Então, acredito que essas contratações pontuais têm a ver com isso, com a manutenção dos principais jogadores, com um reforço ou outro de forma pontual. Isso eu acho que é interessante a gente ressaltar de forma positiva, como o Enio disse. O Corinthians ele não busca qualquer reforço. O Corinthians tem analisado bem o mercado. Isso é o trabalho interessante do Fabinho, que é muito melhor, por exemplo, do que o Anderson Barros. Ele sabe que tem a carência na lateral, está trazendo um lateral. O Corinthians que, inclusive, estava atrás do menino do Shakhtar Donetsk, que eu não vou lembrar o nome dele, que é um nome bem bagunçado. Como que é o nome? Ignaldo, exatamente. Kingnaldo. Não, King é outro, né? Ignaldo. Então é uma bagunça, dá um nome esquisito da bexiga, mas o Corinthians está tentando essas movimentações, mesmo sem dinheiro. E isso é muito interessante, é um trabalho bacana. Mas como eu falei, tem que ligar o alerta, porque vai chegar uma hora que não vai ter mais o que buscar.